Bem-vindos a mais um Conversa CBPF. O convidado desse episódio é filho de imigrantes italianos e da província da Calábria, e ele nasceu aqui no Rio de Janeiro, em 1942. Além de pesquisador do CBPF e doutor pela Universidade de Genebra, recebeu o título, em 2004, de doutor honoris causa da Universidade de Lyon por seus estudos sobre a origem do universo. Foi reconhecido pelo CBPF em 2006 por ter orientado o maior número de teses de mestrado e doutorado da instituição. Publicou mais de 150 artigos em revistas científicas internacionais, tornando-se um dos nomes mais destacados do mundo na área, junto com a sua dedicação de mais de 50 anos à pesquisa e à docência. Em 2012, foi nomeado professor emérito do CBPF. É autor de vários livros de divulgação científica, como O Universo Inacabado, O que é a Cosmologia, Quantum e Cosmos, entre outros. Recebeu em 2017 o Prêmio Jabuti pelo livro Os Cientistas da Minha Formação, na categoria de divulgação científica. Reconhecido internacionalmente por suas teorias inovadoras e uma trajetória dedicada à cosmologia, ele é movido por um interesse genuíno e incontrolável pela pesquisa sobre o universo. Para ele, o universo não teve começo e nem fim. Ele sempre existiu e pulsa em ciclos. É um prazer hoje, o Conversa CBPF recebeu o professor Mário Novello. Professor Mário Novello, é um prazer estar aqui com o senhor hoje. Bom dia. Bom dia. Professor, para a gente começar a nossa entrevista, eu queria saber um pouquinho da sua infância. O senhor nasceu aqui no Rio de Janeiro. Certo. Como é que foi a sua infância no Rio de Janeiro? Olha só, meus pais eram camponeses na Itália, vieram imigrantes. Obviamente você sabe que a vida de um imigrante não é lá simples, nós não tínhamos condições financeiras razoáveis, sobrevivíamos, éramos 4 filhos e mais 4 primos e irmãos que meus pais tiveram que adotar, porque os pais dele morreram, então nós éramos 8, na verdade. Nós morávamos no centro da cidade, era complicado tudo isso, mas meu pai, como ele não teve a possibilidade de ter uma educação, porque camponês, a pior coisa que pode acontecer para um camponês é levar o filho para a faculdade, porque ele perde a mão de obra, né? Então o pai dele absolutamente não queria que ele estudasse. Eu me lembro ele ter me contado uma vez que ele lia à luz de vela lá no interior da Calábria, lia os livros que ele tinha acesso, pouquíssimos, obviamente, porque se o pai dele visse, era um problema muito sério. Então, comigo aconteceu exatamente o contrário. Por causa disso, ele me incentivava tremendamente a estudar o tempo todo. E eu gostava, na verdade, de jogar futebol, mas, em suma, por causa desse interesse dele, foi despertando interesse também em mim. E um belo dia ele me deu um livro chamado O Universo e o Dr. Einstein, se eu não estou enganado, livro que eu tenho até hoje lá em casa. E aí eu me interessei e disse para ele, eu devia ter uns 10 anos, talvez nem tanto, e disse eu queria ser igual a ele, físico, né? E acabei sendo, né? Perfeito. A sua infância, então, foi muito motivada pelo seu pai aos estudos, né? Exatamente. E como toda criança pobre, né, nós não tínhamos muito acesso à educação, ainda bem que tínhamos os colégios que eram gratuitos naquela época. Então, em 1942, você habitava ali mais ou menos o centro da cidade, ali no na Rio de Rua da Janeiro? Misericórdia, que não existe mais, eu acho. Ah, sim. Perto do Castelo, Morro do Castelo, que também não existe mais. E foi uma infância feliz? Foi, porque, bom, em suma, tinha tanta gente na casa que era difícil de você ter uma vida individual, né? Criança é o que não faltava para brincar, Isso né? é verdade, isso é verdade. E aí, durante a adolescência, professor, como é que o senhor deu início aos seus estudos no ginásio? Na verdade, eu era um mau aluno no primário, um pouquinho melhor no ginásio, um pouquinho de nada melhor no científico e muito bom na universidade. Então eu fui num crescendo de participação que foi interessante de uma certa maneira, né? Minha adolescência, na verdade, eu me interessava mais por futebol do que por estudos, mas aos poucos fui me interessando principalmente pelos estudos que
falavam sobre o universo, que eu não sabia bem o que era. Olha, e quando o senhor tinha esse interesse pelo futebol, o senhor jogava bem? Olha, o Luiz Alberto Oliveira, meu aluno, disse outro dia numa conferência que ele nunca viu nenhum jogador que não fosse profissional tão bom quanto eu. Eu não sei se ele queria dizer isso porque era meu aluno ou se realmente, mas eu jogava muito bem, sim. Tanto é que me levaram para treinar no Flamengo. Eu sou fluminense, né? E futebol de salão. E eles queriam que eu ficasse por lá, mas eu acabei não ficando, né? Se fosse pelo Fluminense, talvez eu tivesse ficado. O amor falaria mais alto, né, Exatamente. Professor, durante a sua vida acadêmica, o senhor recebeu instruções do professor Leite Lopes. Quando o senhor começou a estudar na sua vida acadêmica, o senhor veio aqui para o CBPF em 68. Como é que foi essa sua convivência com o professor Leite Lopes? Veja, antes tem que dizer que na Faculdade Nacional de Filosofia, onde eu estudava, tinha a professora Elisa Frata Pessoa. Tinha o Jaime Tchomini também, que era do CBPF. Mas a Elisa Frata Pessoa, que era a nossa professora mais importante. E ela trouxe uma vez a gente para cá, para visitar o CBPF. Essa visita foi muito importante, porque a gente não conhecia, e aí ela levou o Tchomini e levou o Leite Lopes. E naquela época, o Leite Lopes e Tchomini também eram assim, respeitabilíssimos. E nós ficávamos admirando não só a atividade científica dele, como também a sua atividade social. Ele era produzia muitas relações com a sociedade. Ele fazia, inclusive, foi ele que, se eu não estou enganado, que começou a coleção Ciência e Sociedade que nós temos até hoje no CBPF, se eu não estou enganado. Sim. O Leite era uma pessoa, do ponto de vista em relação a mim, foi muito agradável, mas ele era uma pessoa difícil. Deixa eu só dizer isso. Não vou falar mais porque, afinal de contas, ele não está aqui para se defender. Mas foi muito agradável. E ele me trouxe para o CBPF e me colocou imediatamente, depois de uma conversa de meia hora só, como terceiro assistente. E de uma maneira que, obviamente, hoje seria impossível. Ele disse para mim assim, como eu te falei ainda há pouco, ele disse para mim, passa lá na administração e diz que eu quero contratar você. Eu digo, mas assim, sem mais nem menos? Vai lá. E fui contratado. E qual foi o motivo que ele teve para essa contratação? Na verdade, ele acompanhou o meu curso com o Colbert. Colbert Gonçalves de Oliveira foi quem introduziu a gravitação, não só no CBPF, mas no Brasil. E, bom, não vou dizer mais sobre as provas que eu fiz com ele, que eu tirei todas o grau máximo, e o Colbert falava sempre com o Leite sobre isso. E o Leite queria ver as minhas provas. Depois de ter visto as minhas provas, ele me convidou. Imagino eu que ele tenha gostado demais, né, porque para fazer um convite desse tipo não é assim, né, de uma hora para outra. Eu tinha tido um curso com ele, mas como ele tinha saído no meio do curso para fazer uma viagem, ele não me conheceu com mais profundidade. Foi quando ele voltou, eu tenho a impressão de que ele saiu, isso deve ter sido em 68, ele deve ter saído para passar um período na França, se eu não estou enganado. E quando ele voltou, que nós tivemos essa relação um pouco mais forte, e aí então ele teve esse contato com o Colbert. Só para a gente não perder um pouco da sua história, quando o senhor estava na universidade, o senhor fez a UFRJ, não foi? Faculdade Nacional de Filosofia naquela época, que ficava aqui onde é hoje o consulado da Itália. Certo. O senhor estudou com alguém conhecido do CBPF lá, naquela época? Alguém que o senhor se lembra? Elisa Frata Pessoa, Jaime Tchomini, Mário Schember deu o curso lá e estava dando curso aqui também. Alguém que estudou junto com o senhor como aluno? Até hoje, Sérgio Joffre, é meu colega desde sempre. Olha, espero que vocês vão entrevistar ele também. Sérgio Joffre foi também comigo, contratado pelo Leite depois, mais adiante, se eu não estou enganado. Só que ele foi fazer exatamente a tese junto com o Leite em Física Nuclear. Então o senhor estava fazendo a Universidade de Filosofia? Faculdade Nacional de Filosofia, mas era Física. Era Física. Física, porque lá naquela época tinha, num só prédio tinha tudo. Tinha Física, Matemática, Química,
história, geografia, filosofia e sociologia. Impressionante, num prédio daquele tipo. Hoje em dia, cada departamento desse tem um prédio enorme lá no fundão. Sim. Foi quando devolveram, né, para ampliação, devolveram para a Consulado da Itália o prédio e foram lá para o fundão. Né? Isso. O senhor chegou a estudar lá no fundão? Não, cheguei a dar aula lá, porque o Leite, acho que foi nessa época, 68, se eu não estou enganado, o Leite estava dando um curso de eletromagnetismo e de física nuclear, introdução à física nuclear. Não tinha esse nome naquela época, tinha outro nome. Sérgio Joffre deu esse curso e eu dei de eletromagnetismo. Inclusive aconteceu uma coisa curiosa, porque havia só um aluno matriculado. Então, esse aluno, depois das primeiras aulas, eu descobri que morava em Copacabana, a 2 quadras de mim. Então, veja você, eu pegava um ônibus, às vezes o mesmo ônibus que ele, andávamos até o fundão, eu dava aula para ele e voltávamos. Aí eu disse para o Leite, professor, só tem um aluno, ele mora aqui pertinho, não posso dar aula para ele aqui no CBPF? Ele disse, de jeito nenhum. Nós precisamos consolidar um Instituto de Física no fundão. Então você tem que ir lá, marcar presença e dar o curso lá. E realmente, depois desse momento, não por causa disso só, mas por causa de toda essa situação em volta, o Instituto de Física se consolidou no fundão como um bom Instituto de Física, né? Que visão, né, do professor Leite. Ele tinha uma visão muito boa. De firmar. Isso, exatamente, Para mim seria absurdo eu ter que fazer essa viagem com uma pessoa, era a mesma coisa, mas não, ele tinha uma visão diferente de consolidar um certo tipo de atividade no fundão. Correto. Professor, o seu doutorado, ele feito em física, né, na Universidade de Genebra, como é que foi esse doutorado? Veja, essa sua viagem para Genebra? Veja, na verdade, eu queria fazer o doutorado aqui com o Leite. Só que o Leite foi cassado. O CBPF, naquela época, não aceitou mais o Leite aqui, porque tinha sido cassado, era a época da ditadura, né? E então o Leite foi para a França. Então, primeiro passou pelos Estados Unidos, passou um ano nos Estados Unidos, então ele me disse, você tem que sair daqui, você não pode ficar mais no Rio de Janeiro, porque eu, Tiômino, todo mundo vai embora daqui, e vocês precisam ir fazer o doutorado e voltar para o CBPF, porque isso vai passar, isso não é uma coisa que permanece o resto da vida. Ele tinha razão. E então ele me conseguiu uma bolsa, quer dizer, ele conseguiu um orientador em Paris, Michel Lévy. E eu peguei uma bolsa da CAPES, $273 naquela época, mulher e 2 filhos, em suma. Só que 2 meses antes de eu ir para Paris, com a passagem praticamente comprada, o Michel Lévy foi nomeado embaixador francês da comunidade científica nos Estados Unidos. Aí eu fiquei, o que eu faço agora? Aí o Leite disse, olha, você não pode ir para lá porque ele não vai orientar lá ninguém, ele vai lá fazer um trabalho administrativo de ciência. Então eu vou te mandar para o meu antigo orientador, Yaur, o que criou um problema, porque o orientador do Leite vai ser meu orientador, então é inevitável que haja uma comparação com os dois, né? Eu já comecei a ficar meio nervoso. Mas o Yaur me aceitou, e aí então fui para Genebra fazer meu doutorado, e fiz lá o doutorado com o professor Yaur. E o seu doutorado já foi voltado para a cosmologia? Na verdade, era uma mistura, o que hoje seria chamado teoria de Gauss. Naquela época não era teoria de Gauss, ninguém sabia, não se usava esse termo, pelo menos não no Brasil, nem na França, nem na Suíça. Mas era sobre gravitação, e na verdade, durante o meu doutorado, eu tirei doutorado, eu tinha naquela época 3 anos, se eu não estou enganado, para fazer o doutorado, e eu já estava preparado para ir, já tinha preparado meu programa, e o Yaur aceitou esse programa que eu já tinha saído daqui com ele, então eu fiz em 2 anos. E aí então eu pedi a CAPES, uma coisa muito boa, não sei se hoje seria possível isso, naquela época foi possível,
que eu ficasse mais 6 meses, ou pelo menos um ano, ou um ano com a bolsa, mesmo tendo feito já o doutorado, que hoje seria considerado um pós-doutorado, né? Mas eu tinha uma bolsa de doutorado, mas a minha bolsa de doutorado era 3 anos. Como eu tinha feito em 2, eu achei normal, e eles aceitaram que eu fosse para Oxford. Foi aí que mudou realmente tudo, porque em Oxford eu conheci o professor Chama, que tinha colaboradores, alunos como eu, que é conhecidos, como todos, Penrose, Hawking, Ellis, todo esse pessoal todo, estava naquela época com o Chama. E no meio dessa história, ele me indicou para fazer um curso de cosmologia, o primeiro curso de cosmologia, escola de verão em Cargés, em 72. Daqui a 2 meses, eu estou voltando a Cargés como professor. Curioso, né? E aí, então, naquela época, abriu-se então a cosmologia para mim. Foi só aí que realmente eu descobri o que se fazia em cosmologia moderna, digamos assim, né? E aí eu voltei para Oxford passar mais 6 meses, e aí comecei a interagir com esse pessoal e voltei para o Brasil. Na verdade, tanto o Yao quanto o Chama, não me lembro se o Chama fez isso também, mas o Yao certamente, ele me ofereceu uma posição na universidade como professor assistente. Mas com isso, eu praticamente cortaria toda a minha relação com o CBPF. Eu tinha um vínculo com o CBPF, que era uma bolsa, uma licença sem vencimentos. Então, mas eu não podia ficar com essa licença sem vencimentos ad eterno, né? Então, eu disse, não, eu vou voltar para o Brasil, porque se eu ficar aqui mais 1 ou 2 anos, eu vou ficar igual o Salmeron, por exemplo, que era uma outra pessoa que saiu daqui por um período e nunca mais voltou. E eu não queria que isso acontecesse comigo, eu queria voltar para o Brasil e formar aqui um grupo de cosmologia. E aí, então, nessa escola, que foi feita por um francês chamado Schatzman, eu perguntei a ele, olha, eu gostei muito dessa escola, e eu gostaria de fazer o mesmo, igualzinho que vocês fizeram aqui no Brasil. Você me ajuda? Ele disse, claro que ajuda. Mandamos, inclusive, alguns professores, pagamos tudo se você realmente conseguir. Mas eu preciso fazer uma pergunta para você, ele disse. Existem grupos de gravitação de cosmologia no Brasil? Eu digo, não existe. Mas existem pessoas interessadas? Não existe, é que eu saiba. Então faz o seguinte, volta para lá, começa a fazer um pequeno grupo nesse instituto que você diz que é muito bom, CBPF, volta para lá, forma um grupo e daqui a 1 ou 2 anos, ou 3, você me escreve de novo e a gente retoma essa conversa. Dito e feito, foi exatamente o que eu fiz. Chamei aqui, eu tive alunos excelentes logo no primeiro momento, o Ivan Damião Soares, Nelson Pinto Neto, esse pessoal todo. E aí então escrevi para ele e disse, olha, já temos um grupo. Está de pé, que era o nosso acordo. Aí ele me mandou 3 professores, pagos por eles, a gente não tinha condição naquela época de pagar nada, e aí começou essa escola de cosmologia e gravitação, que vai ser agora em julho, a semana que vem, já uma outra. Depois ela se tornou BSCG, e Nelson Pinto Neto agora vai estar no meu lugar para fazer a BSCG, Brazilian School of Cosmology and Gravitation. Essa é uma escola em português, e a outra é uma escola em inglês que já se internacionalizou. Sensacional, muito legal. Esse grupo que o senhor criou, ele teve uma identidade muito forte aqui dentro do CBPF, correto? Certo. Foi quando se deu a criação do ICRA? Na verdade, a gente queria fazer um instituto de cosmologia. Esse instituto não precisava ser independente do CBPF, poderia ser uma coordenadoria ou coisa parecida. Mas o pessoal ficou achando que a gente ia embora do CBPF. E aí, acho que era o João dos Anjos, que era o diretor, chegou até a escrever uma carta dizendo que se vocês forem embora, o CBPF acaba. Eu digo, olha, eu fico lisonjeado, mas o que você está falando é um absurdo. Porque se o CBPF depende só de um grupo, então ele deve ser fechado. Porque se esse grupo vai embora, não tem sentido o que você está falando. Na verdade, ele fez isso por uma questão só para impedir a formação do ICRA. E, afinal de contas, depois de uma longa batalha de anos e anos, a gente acabou tendo um departamento, uma coordenadoria de relatividade e partículas aqui no departamento, aqui do lado.
que se transformou hoje a Cosmos. É o mesmo grupo, de uma certa maneira. Hoje já é incorporada como uma coordenação do próprio CBPF, a Cosmos. Claro. E o senhor teve um trânsito muito legal dentro do CBPF, que o senhor passou pela coordenadoria de teórica, o senhor passou pelo LAFEX, o antigo LAFEX, que hoje também é a Correp. Como é que se deu essa transição dentro do CBPF? Como é que foi a sua convivência com tantos físicos de tantas áreas? Nós tínhamos uma conversa muito boa, porque contrariamente ao que as pessoas acreditam, eu sou uma pessoa muito pacífica e de fácil trato. Então, na verdade, eu entendo muito bem as reivindicações de cada pessoa. Então, na verdade, não havia dificuldades, nem dificuldade do ponto de vista formal, nem administrativa entre os grupos. Mas veja, nesse período, eu cheguei a passar algum tempo na direção do CBPF por 3 meses. Essa é uma história curiosa, porque na época era o Olinto, que era o diretor do CBPF. Olinto, e veio, junto com ele, depois veio o Luiz Carlos Gomes. Não sei se você já estava aqui, acho que não. Não. E o Olinto, na verdade, queria fazer um laboratório de computação científica em Petrópolis. E ele, então, começou a organizar esse laboratório, e então ele me pediu para ficar como vice-diretor, gerenciando como diretor, enquanto ele se ocupava de formar o Laboratório Nacional de Computação Científica, que realmente aconteceu. O LNCC, e hoje é o LNCC, né? Que tem uma história muito boa. E então eu fiquei 3 meses. E aí, nesse momento, que eu vi que o Lattes gostava muito de mim. Por quê? Porque quando eu sento lá na mesa, a primeira lá da direção, recebo um telefonema do Lattes, de Campinas. Aí eu digo, bom, a secretária disse, é o professor Lattes, de Campinas. Aí eu disse, ele está me dando os parabéns. Aí ele disse, meus pêsames. Eu digo, como meus pêsames? Sim, porque você agora não é o diretor? Sim, mas ele diz, pois é, você vai parar de fazer física. Eu digo, não, é por pouco tempo, então que seja por pouco tempo. Aí eu disse, esse camarada gosta muito de mim, porque na verdade o que ele queria era que eu não deixasse a física de lado pelos encargos administrativos. Na verdade, ainda acho que cada cientista tem a obrigação de passar por algum cargo administrativo, porque ele recebe dinheiro do governo para fazer o seu trabalho, mas também para auxiliar na administração. Então eu achava que isso não era uma coisa assim absurda, por isso que eu aceitei. Tanto é que depois eu me candidatei a diretor do CBPF e quem ganhou foi o Almos. Tem algum projeto científico que o senhor tenha marcado a sua carreira? Que o senhor tenha... Tem. E esse projeto, não, foi daí que, na verdade, você falou ainda pouco sobre meus livros, foi daí, na verdade, que está ligado com a necessidade de escrever esses livros. Mas vamos então, qual é o projeto? O projeto é o seguinte, na cosmologia, naquela época, nos anos 60, 70, na verdade, nos anos 70 foi o auge da identificação do Big Bang com o começo de tudo que existe. Só que, no Big Bang, estritamente falando, todas as quantidades físicas têm um valor infinito. Esse valor infinito não pode ser um valor da física. Por quê? Porque a física é uma ciência observável. E você não observa o valor infinito, você observa números reais. Você vai lá e mede. Essa medida não é infinito. Você não pode, e a razão é muito simples, nós somos finitos. Então nós não podemos medir essa coisa chamada infinito. Então por isso é que os físicos tinham horror do infinito. Tanto é que a minha tese de mestrado com Leite Lopes, em 68, era exatamente sobre uma coisa parecida, porque era sobre eletromagnetismo. Você tem 2 forças de longo alcance no universo, a gravitação e o eletromagnetismo. Então, lá em 68, o Leite disse, o eletromagnetismo tem um problema. O problema é que ao longo da linha de movimento do elétron, chamada linha de universo do elétron, ele é singular, ou seja, o campo criado por ele mesmo é infinito. Ora, isso não pode, e ele disse exatamente a mesma coisa que eu acabei de falar, porque nós não podemos medir infinito. Então você tem que encontrar uma solução para esse problema
mudando, seja as equações de Maxwell, o que não seria bom, seja explicando por que esse infinito não deve acontecer. E aí então eu resolvi isso, utilizando na época uma chamada teoria das distribuições. Então você veja, em 68 eu já entrei no mestrado com o objetivo de eliminar infinito no eletromagnetismo. 10 anos depois, meu objetivo era, sem que eu soubesse disso, dessa maneira simples que eu estou te falando, né? Era eliminar o infinito na outra força, a gravitação. Foi exatamente o que aconteceu. Mas por que eu entrei nessa história? Porque o Big Bang foi identificado como o começo de tudo que existe. Isso dava origem a uma espécie de religiosidade. Veja, religião e ciência, inclusive eu tive uma vez lá no planetário, chamado pela minha esposa Glaucia, para eu e o Frei Beto. Nós iríamos falar ciência e religião. Acabou sendo a seguinte situação: eu defendendo a religião e o Frei Beto defendendo a ciência. Por quê? Por uma razão muito simples. Eu dizia, a religião e a ciência não são contraditórias, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Religião é uma coisa de fé, e a ciência é uma coisa racional, de observação, experimentação e teoria. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por que vocês botam as coisas como se fossem antagônicas? Antagônica é o Fla-Flu, não é antagônica a religião e ciência. E por causa disso, então eu comecei a examinar como seria possível evitar o Big Bang, ou evitar essa singularidade na gravitação, como eu tinha evitado a singularidade no eletromagnetismo 10 anos antes. Só que agora a situação era diferente, porque as propriedades da gravitação são totalmente diferentes das propriedades do eletromagnetismo. A linguagem é diferente, etc, etc. Mas consegui, de um certo modo, fazendo alguma coisa que seria, na época, absurda. E hoje em dia é comum, chamado, um termo técnico, chamado interação não mínima, onde a curvatura do espaço-tempo influencia a interação com a matéria. Naquela época isso era considerado absurdo, hoje em dia isso é comum. E na verdade nós fizemos então esse trabalho em 79, eu com meu aluno Salim, na época. Ao mesmo tempo, na antiga União Soviética, lembre-se, em 1979 ainda havia a União Soviética, dois físicos, Melnikov e Orlov, também mostravam a existência de uma evitando singularidade por outros caminhos, que não tinham nada a ver com a coisa. O resultado era o mesmo, ou seja, a ideia era que o universo tinha tido um colapso, chegado a um valor mínimo, muito pequeno, e depois começado a fase de expansão. Então, a singularidade, que era o problema, o que é que explode, se transformou em dois outros problemas. Quais foram? O que colapsa e por que parou de colapsar? Mas isso é exatamente o que a física faz. A física resolve problemas e cria novos problemas. Então, esses outros dois problemas a gente sabe fazer. Então, esse Melnikov acabou vindo para a escola de cosmologia e acabou sendo meu amigo. Infelizmente, ele estava agora fazendo uma coisa muito importante, tentando comprovar uma outra teoria minha sobre a violação da paridade nas interações nucleares, mas ele acabou de falecer, mas espero que o grupo dele continue essa atividade, que é a dependência cósmica das interações. Mas, em suma, então, eu fiz esse modelo de universo não singular, que colapsa e expande. Mas a comunidade científica simplesmente ignorou, embora eu tenha publicado na revista mais importante da época, que era o Physical Review, a comunidade científica ignorou. Em 79. Só em 2008, quando eu e o meu colaborador Santiago Berliafa, que esteve aqui no CPR por um período, como pós-doc, escrevemos um artigo longo sobre, eu tenho até o artigo aqui em algum lugar, no Physical Reports, que é uma revista muito boa, que aí então é chamado Bouncing Cosmology, quer dizer, porque nessa época, 2008, já havia uma quantidade grande de pessoas trabalhando em modelos cosmológicos não singulares. Mas o mainstream, digamos assim, os donos do poder da ciência, ainda tratavam o Big Bang como o começo de tudo.
Sem falar na televisão, nos jornais, nas revistas. A revista Veja anunciou uma capa, eu tenho até hoje essa revista, dizendo descoberta a solução de todos os problemas do universo, o Big Bang. Ela esqueceu de dizer que, se fosse verdade, a gente não teria uma racionalidade do universo, porque você não consegue explicar o que acontece naquele ponto singular. A TV Globo, que me entrevistou várias vezes, ignorou completamente essa ideia do universo singular. Foi só quando, na Inglaterra, as antigas pessoas que puseram o Big Bang na moda, que é o Penrose, Rock, meus antigos colaboradores lá, meus antigos companheiros, digamos assim, de pós-doutorado lá com Chama, lá em Oxford, quando eles começaram a fazer uma contra-propaganda do que eles tinham feito o tempo todo, e admitindo o universo, às vezes cíclico até, como o Penrose fez, é que então a TV Globo, as TVs brasileiras e do mundo todo começaram a falar sobre o modelo cosmológico singular, não singular, mas ignorando que foi um brasileiro, um grupo de brasileiros que tenha feito o primeiro. Por isso é que eu aceitei falar agora no próximo colóquio, que vai ser terça-feira que vem, se eu não estou enganado, sobre os 45 anos do primeiro modelo cosmológico não singular com bounce, quer dizer, com esse processo de bounce é o termo em inglês. Nelson traduz ele como ricochete, pode ser, que faz exatamente esse movimento de colapso e de expansão. O senhor acha que essa propagação do Big Bang que fizeram durante décadas foi uma propagação só para dizer uma justificativa de que o universo começou assim, mas não há uma comprovação de que isso tenha acontecido? Teriam que dizer isso daí. Isso que você acabou de falar, teriam que dizer exatamente isso. Não disseram. Eles falaram como se fosse uma verdade absoluta que o universo tinha tido um começo há uns poucos bilhões de anos. Quer dizer, os poucos bilhões de anos é fácil de entender, porque é o momento de máxima condensação. Mas identificar essa máxima condensação com um ponto singular, isso é outra história. E aí entra a teoria, ou a ideologia, se você quiser, que na verdade isso agradava tremendamente aos religiosos. Não sei por quê. Porque se eu sou religioso, eu não preciso que a ciência me explique como começou tudo que existe. Eu pouco me ralo para a ciência. A minha religião, ela se esgota em si mesmo. Ela não precisa de outra coisa. Ou então você não é verdadeiramente religioso. Você está sendo empurrado para a religião porque a ciência não te deu explicação. Então, na verdade, essa confusão entre ciência e religião, que eu acho absurda, que às vezes ainda hoje pessoas fazem, e que na verdade foi por isso, de uma certa maneira, imagino eu, que o Big Bang caiu no gosto popular. Correto. Professor, e com o avanço da tecnologia hoje, com o recebimento de dados que está havendo através dos satélites que têm sido lançados, das sondas que têm circulado pela galáxia, como é que o senhor vê essa interação da humanidade de conhecimento, a absorção do conhecimento? Está sendo diferente do que o senhor imaginava ou o senhor acha que ainda vai ficar melhor? Veja, o ponto é que tudo isso que você falou é perfeitamente correto, só que são altamente técnicas as informações. Então, não há uma novidade, digamos assim, facilmente assimilável por aqueles que não são da área, entende? Então, quando você diz o satélite web está trazendo informações sobre, aí você começa a comentar essa coisa extremamente técnica. Então, no modelo antigo, a ideia era muito simples. O universo teve um começo ou não teve? Então, todo mundo entende isso. Agora, com o desenvolvimento da técnica, o que a gente está ganhando é mais informação e está acumulando informações, principalmente para decidir finalmente se houve realmente uma fase de colapso anterior. Porque se a gente começar a enxergar mais longe, mais longe, mais longe, vai haver um momento em que a gente começa a perceber que realmente o universo não está mais em expansão, mas teve em colapso. Isso comprovaria observacionalmente todos esses modelos cosmológicos não singulares e o bounce.
Espero estar vivo antes disso aparecer. Não é óbvio, porque isso vai demorar ainda décadas. Décadas eu não diria, mas talvez uma década ou talvez duas, para que cheguemos a esse ponto de perceber exatamente isso. Mas o avanço tecnológico está sendo tão grande que está, na verdade, estimulando uma quantidade, e nós vamos falar disso na próxima Brazilian School of Cosmology and Gravitation. Se você olhar lá, vai ver muitas pessoas que estão exatamente liderando esse desenvolvimento tecnológico. E eu já vi que a escola teve completamente lotada, né? Já está esgotada. A escola brasileira está completamente esgotada. 100 pessoas, eu achei demais, porque inclusive eu devia de ter limitado a 60 no máximo. Só que eu só soube que tinha mais de 60, chegando a 100, 2 dias atrás ou 3 dias atrás. A Flávia Schala que está comandando isso. Eu disse, caramba, a gente não esperava por isso, tem que parar. Aí paramos, mas era tarde, já tem muita gente. Isso mostra não só a importância da escola, mas também o interesse crescente em cosmologia no Brasil. Porque esse pessoal vem não só do Rio, mas vem de todos os lugares. Exatamente isso, a divulgação científica ajuda muito nessa parte. Né? Agora eu queria que o senhor dissesse para mim, nesse momento que o senhor viveu dentro do CBPF, tudo que o senhor viveu dentro do CBPF, com certeza tem momentos marcantes e momentos desafiadores. Eu gostaria que o senhor citasse para mim um momento marcante aqui dentro do CBPF. Good question. Teve vários momentos marcantes. O CBPF, na verdade, começa que eu só tive o CBPF como lugar de trabalho. Claro, eu fiz o meu doutorado fora, passei um pós-doc fora, mas isso era ocasional, né? Então, na verdade, o CBPF para mim foi extremamente importante e ainda é importante e obviamente, eu acho que a coisa, digamos assim, mais desafiadora foi aquele momento em que o Olinto me botou como diretor do CBPF por 3 meses. Isso foi complicado, porque eu não estava acostumado com esse tipo de situação. Houve até um momento, uma coisa, se você permite, até uma brincadeirinha, mas mostra a situação que eu tinha que acontecer. O Jacques Danon, não sei se você conheceu o Jacques Danon, era um físico muito bom de matéria condensada, e ele era muito expansivo e se considerava quase que dono do CBPF. Foi um dos poucos que não foi caçado pela ditadura. Então ele ficou aqui, foi diretor durante muito tempo, diretor científico durante muito tempo. Então, no dia que eu entrei como diretor, fui lá na sala, era no outro prédio, se eu não estou enganado. Ele abre a porta da sala, assim como ele costumava fazer com os alunos dele. Aí eu tive uma reação que até hoje eu fico achando de onde eu tirei aquilo. Eu disse, pode voltar. Ele ficou horrorizado, porque como um jovenzinho falava assim grosso com ele, né? Eu digo, quem está aqui não é o Mário Novello, quem está aqui é o diretor do CBPF. Então pode voltar. Pergunte à secretária se o diretor do CBPF pode recebê-lo. Foi aí que eu comecei a perceber que o espírito da direção tinha baixado em mim, mas era importante isso, porque, na verdade, eu era muito jovem naquela época, e facilmente esses físicos, como ele, por exemplo, gostariam de controlar o diretor, né? E teve uma outra cena também parecida com essa, que nós tínhamos o JJ Jambiage, não sei se você conheceu, é um físico argentino muito bom, que foi para o CBPF. Veio ele com o Bolini, outro argentino. E ele e o Tchomno andavam sempre às turras, mas sempre às turras. Começou pelo trabalho científico, eles trabalhavam juntos, hein? E um belo dia estávamos numa reunião, eu me lembro muito bem, o Tchomno estava do lado aqui, o Jambiage estava aqui, e eles começaram a brigar ao começo da reunião, mas brigar forte mesmo, quase com um dedo assim no outro. Aí eu disse assim, olha, eu fico envergonhado de uma pessoa como eu ter que reprimir seus antigos professores,
porque vocês dois me formaram. Como é que agora, hoje, eu sou obrigado, como diretor do CBPF, a dizer para vocês que esse não é um comportamento? Naquele momento, fez um silêncio na sala, que até eu mesmo fiquei espantado com essa minha reação. Esse momento foi um momento difícil, porque foi um momento que eu tive que entrar numa situação que eu não estava preparado para ser diretor. Mas essas situações que eu estou mostrando mostram que, contrariamente ao que eu pensava, eu estava muito bem preparado, sim. Mas, graças a Deus, acabou, né? 3 meses depois eu saí dali porque foi cansativo. Porque era esse tipo de briga o tempo todo, né? As pessoas querendo controlar a direção. Então eu me pergunto se isso acontece com os outros diretores, era só por minha causa, que eu era muito jovem na ocasião, não sei. Sensacional as histórias, professor. E com essa vivência toda, com essas histórias dentro do CBPF, como é que o senhor enxerga o CBPF do futuro? Eu espero simplesmente que ele não mude, porque o CBPF, ao longo dessa história de 50 anos, né, foi um lugar onde você tinha não só uma atividade teórica fundamental, uma atividade prática fundamental, tecnológica, tudo isso convivendo num ambiente de mais alto nível. Os alunos que vinham para cá e que vêm para cá são, na verdade, alunos extremamente competentes. É só você olhar e ver os concursos que nós acabamos de fazer. São pessoas de alto nível que foram aprovados. Em qualquer lugar do mundo, eles teriam passado para um cargo de membro do Instituto, qualquer que seja ele. Então, isso, quer dizer, mostra que o CBPF hoje ainda tem uma espécie de atividade nessas áreas que ele se ocupa e que eu acho que não devia mudar, porque e não deve nem sequer... eu vejo a ministra de Ciência e Tecnologia falar muito sobre tecnologia e falar pouco sobre ciência fundamental. O CBPF sempre teve o cuidado de não abandonar a ciência fundamental, porque a ciência fundamental é a tecnologia de amanhã. Isso é o óbvio, mas todo mundo diz isso, mas na prática isso tem que ser confirmado. Então eu fiquei meio descontente com a ministra que disse uma coisa desse tipo, de não se dedicar muito à pesquisa fundamental. E também fiquei meio preocupado com o fato de que o orçamento do CBPF tem sido diminuído num governo que a gente esperava fosse um governo de apoio inconteste à ciência e tecnologia. Não é o que está acontecendo, infelizmente. Mas eu espero que o CBPF sobreviva facilmente a esses momentos, como já sobreviveu em momentos muito piores, e que não perca esse espírito fundamental dos pais fundadores. Que os pais fundadores sabiam muito bem que sem uma pesquisa fundamental, seja ela teórica ou experimental, você não consegue fazer avançar a ciência. Você vai simplesmente repetir o que em outros países estão fazendo de fundamental. Então a gente vai comprar dos outros países a tecnologia daqui a 10 anos se a gente não aplicar hoje na pesquisa fundamental. Quando eu digo pesquisa fundamental, não quer dizer só teoria, não. É teoria e experimentação, porque o CBPF tem um grupo de experimentais muito importante, sempre teve. Então, na verdade, em várias áreas. Então, na verdade, eu acho que, pelo menos pelo que eu vejo no nosso cotidiano, é que o CBPF ainda tem uma longa vida pela frente e de altíssima qualidade. Eu fico contente com isso. O senhor ganhou muitos prêmios durante sua carreira, um deles é o Prêmio Jabuti, em 2017, sobre esse livro, Os Cientistas da Minha Formação. Qual é a mensagem que o senhor deixa através desse livro? Veja, na verdade, todos os livros que eu comecei a escrever tiveram como objetivo propagar a ideia de que a cosmologia não se limita ao Big Bang. Aqui nesse livro eu faço uma exceção, não contra isso, mas simplesmente porque eu me dedico a falar sobre 4 importantes cientistas que o CBPF teve, entre vários outros, que tiveram importância na minha formação. Jaime Tchomino, José Leite Lopes, Mário Schember e César Lattes, que foi, na verdade, onde tudo começou. Uma vez eu estava lá em Pescara, no Instituto de Astrofísica, e o diretor me disse:
nós temos que fazer uma homenagem à pessoa que foi, na verdade, o fundador da atual física de partículas elementares. Aí eu pensava que ele estivesse falando alguém lá do CERN ou do Fermilab. E ele disse, o professor César Lattes. Eu fiquei super orgulhoso, eu digo, é meu amigo. Em suma, na verdade, essas 4 pessoas que têm temperamentos totalmente diferentes, mas que são excelentes físicos, cada um na sua especialidade, fizeram realmente uma estrada para mim que foi, na verdade eu diria que não só para mim, como para a minha geração, muito importante. Não só pelo conhecimento técnico que eles passaram, mas principalmente pelo modo pelo qual eles passaram isso, pela retidão de caráter, pela ética, uma ética científica que eu acho que não se perca nos dias de hoje. E por isso que eu achei que eu deveria fazer uma homenagem a essas 4 pessoas, e na verdade uma homenagem ao CBPF, diga-se de passagem. Excelente. Agora eu vou entrar numa área da nossa entrevista que a gente chama de um bate-bola. Eu vou perguntar algumas preferências do senhor. Certo. O senhor pode dizer para mim um livro da sua preferência? A Convidada, Simone de Beauvoir. Do que fala o livro? Na verdade, é o feminismo. É o feminismo. Numa época em que ninguém falava sobre isso. Excelente tema. Ela é mulher do... Bom, dizer que ela é mulher do Sartre é um pouco antifeminista, né? Mas ela é a mulher do Sartre, mas ela é conhecida pelos livros que escreveu, não por ser mulher do Sartre. Excelente. Um artigo. Eu gostaria do meu artigo sobre Bouncing. Non-Linear Photons in the Universe, no Physical Review de 79. Ok. Uma música. Por Causa de Você, Tom Jobim e Dolor de Duran. Um esporte. Futebol. Um time de coração. Meu Deus, Fluminense. Professor, uma lembrança. Uma lembrança? O meu grande amigo, o professor Elbach, que foi a origem do prêmio de Lyon e que faleceu recentemente. Meus amigos estão falecendo, isso é perigoso. Vou pedir ao senhor, com tamanho conhecimento que o senhor tem no mundo da cosmologia, no mundo da física, que o senhor deixasse uma mensagem para as próximas gerações de cientistas que se interessam por essa área da cosmologia. O que o senhor gostaria de deixar de mensagem para eles? Olha, eu tenho visto que nos últimos tempos, e isso é a responsabilidade dos órgãos financiadores, principalmente o CNPq, que as bolsas e as posições dos jovens cientistas está ligada ao número de artigos publicados. Isso eu acho que é uma catástrofe, porque faz com que o jovem cientista comece a publicar artigos sem muita relevância, porque ele precisa ganhar uma bolsa, ele precisa ganhar uma posição. Isso é compreensível. E, na verdade, isso não é bom. Mas para o jovem cientista, o que eu diria é que ele deve se pautar principalmente por aquilo que lhe dê prazer. Por exemplo, não se deixar levar simplesmente por argumento de que a tecnologia é a coisa mais importante. Se você, porque no fundo, a função do físico não é fazer tecnologia, isso compete ao engenheiro. A função do físico é encontrar como é que a natureza funciona. E encontrar como a natureza funciona não tem nada a ver com tecnologia, tem a ver com conhecimento. Então, eu diria que deve se pautar por esse princípio fundamental que começou lá atrás com os pais fundadores, Tycho Brahe, Kepler, Galileu, esse pessoal, que é entender como a natureza funciona e ficar suficientemente emocionado com olhar para o universo e ver essas centenas de bilhões de galáxias que existem e saber que nós, do tamanho pequeno, nós só conseguimos entender o que está acontecendo nesse universo fantasticamente grande e maravilhoso.
Bom, isso deve nos encher de orgulho a espécie humana. Só que a espécie humana se volta para outras situações extremamente desagradáveis, que eu não quero falar sobre isso agora, mas dizer para os jovens que essa espécie de orgulho que se pode ter na contemplação, que saiu de moda, porque não é hoje em dia a contemplar o universo não é moda, porque a moda é fazer tecnologia, mas a contemplação dá para a própria pessoa um sentimento de prazer que dificilmente ele encontra nas atividades tecnológicas. Na verdade, esse prazer que ele sente não é um prazer, inclusive, que pode ser compartilhado. É um prazer que é ele com ele mesmo. É um prazer de ter feito, conhecer, saber como a natureza funciona. Saber que nesse universo de centenas de bilhões de galáxias, nós conseguimos entender isso. Só isso já é um encantamento. E esse encantamento não tem nada a ver com religião, tem a ver com encantamento científico, que também existe. E eu diria que se os jovens cientistas não se deixarem levar pelo encantamento das bolsas, que são importantes, e pela tecnologia, que também é importante, entende? Mas simplesmente fazer aquele trabalho em qualquer área que seja, qualquer que seja a área, porque, como diz a professora Choquet-Bruat, quando você faz um trabalho, por menor que ele seja, ele te dá um prazer que dificilmente é alcançado em outras atividades. Não é pela quantidade de informação que ele tem, mas simplesmente porque você entrou em ressonância com a natureza. Isso é uma maravilha. Então eu diria que se o jovem consegue manter essa relação com a natureza, eu acho que instituições como o CBPF só tem a lucrar, porque essa pessoa, onde quer que ela vai atuar de uma maneira extremamente positiva e competitiva, certamente. O CBPF em uma frase. CBPF em uma frase? Caramba. Acho que o CBPF deve ser entendido como um templo do saber. Na verdade, é um lugar onde as gerações vão descobrindo como a natureza funciona. Então, a frase seria: o CBPF é um instituto que abriga o caminho para compreender o universo. Belíssimo. Belíssima frase. Difícil, né? Frase difícil. O CBPF não cabe numa frase, né? É verdade. A gente sabe disso. Foi um prazer enorme estar aqui com o senhor, mais uma vez. Muito obrigado a você. Eu agradeço a oportunidade dessa entrevista e espero estar sempre contando com o senhor nas próximas também. Certamente, pode contar. Muito obrigado. Eu gostei muito das perguntas, inclusive. Muito obrigado, professor. Perguntas difíceis. Encerramos então mais um Conversa CBPF. Até a próxima.